Saudações! Meu nome é Marcos Meneghetti, jornalista de política do Jornal do Comércio, e essa é mais uma entrevista da nossa série, de entrevistas, de conversas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Hoje a gente está recebendo a candidata Juliana Brizola, concorre pelo PDT, aliança com o PSB. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, boa tarde. Prazer estar aqui podendo falar com vocês. Então tá, Juliana, a gente tem, muitos assuntos para tratar aí sobre a cidade, uma eleição diferente, muitos candidatos, pandemia, uma série de fatores incomuns, mesmo para as eleições. Mas eu sempre começo perguntando, um pouco sobre a relação do candidato com a cidade, E eu queria que, no teu caso, que tu falasse também um pouco da tua relação com o Leonel Brizola, Tu és neta dele, queria que tu contasse um pouco da relação com o teu avô, e da tua relação com a cidade. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, sim. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, o convite, de falar um pouquinho das nossas propostas para Porto Alegre, mas também para falar um pouquinho da gente, enfim, de mim, no caso, a candidata. Acho que é muito importante as pessoas conhecerem os candidatos, saberem quem são, e, enfim, de onde vêm, o que já fizeram, então esse espaço é muito importante. Bom, o que eu posso te dizer? Eu nasci em Porto Alegre no ano de 1975, na Beneficência Portuguesa. Eu tenho um irmão gêmeo, inclusive, um homem gêmeo, o nome dele é Leonel, já deve imaginar por quê. E quando nós nascemos, o meu avô já estava exilado, Já estava exilado no Uruguai, já tinha ido embora. Inclusive, eu sou fruto, da união de duas famílias que se encontraram no exílio, O meu avô, Leonel Brizola, já estava no exílio quando o meu avô materno, aqui em Porto Alegre, que ele era da aeronáutica, ele liderou aqui o movimento ali dos sargentos, na base aérea de Canoas, quando eles esvaziaram os pneus daqueles aviões que iriam bombardear o Piratini, não é? Onde estava o meu outro avô lá dentro. Claro, nessa época, meus pais eram crianças. Mas eles se conheceram no exílio, e no exílio os meus pais começaram, enfim, a ter uma amizade e tudo mais. Quando eles voltaram para o Brasil, eles começaram a namorar, e foi fruto disso tudo que aqui estou. Eu acabei tendo que ir para o exílio também, porque em algum momento ali do exílio no Uruguai, o governo uruguaio foi muito pressionado pelos militares e acabou dando 72 horas para o meu avô Leonel Brizola sair, do Uruguai. E, inclusive, é uma passagem bastante interessante, porque quem deu o asilo político para ele foi os Estados Unidos, através do presidente Jimmy Carter, ele que era tido como um comunista, acabou tendo um exílio nos Estados Unidos. E aí nós, no caso, o meu núcleo familiar ali, o meu pai, a minha mãe, eu e os meus irmãos, nós tivemos que ir correndo para o Uruguai, porque ele deixou tudo lá, ele teve que sair muito rápido, E aí, então, a gente viveu lá há alguns anos. Logo depois, quando ele volta, ele retorna em 79, eu já tinha 4 anos, a gente volta, fica um pouco aqui em Porto Alegre, mas logo a gente já se muda para o Rio de Janeiro, quando ele, então, concorre pela primeira vez, em 1982, vira governador do estado do Rio de Janeiro, e a família toda se mudou para lá. Lá eu vivi muitos anos da minha vida, nesse meio tempo até voltei um tempo para cá, para morar com os meus avós maternos, 2, 3 anos. Também acabei morando fora do Brasil, morando nos Estados Unidos, para estudar inglês, mas vivi no Rio de Janeiro praticamente até os meus 24 anos, quando eu acabei me formando em Direito lá, na Universidade de Santa Úrsula, e tinha muita vontade sempre de voltar para Porto Alegre, um saudosismo muito grande. Não é desde a época que eu tinha ido embora, e aí eu pensei, olha, chegou a chance, quem sabe, de eu fazer uma pós-graduação. Eu sempre gostei muito do mundo acadêmico, e como sempre estagiei muito na área do direito penal, dos presídios no Rio de Janeiro, eu descobri que tinha um curso aqui muito, muito renomado de ciências criminais, e vim fazer uma especialização. E acabei, enfim, começando já
dando continuidade à minha militância dentro do partido, que eu já fazia no Rio de Janeiro, comecei aqui, então, a começar do zero, vamos dizer assim, essa militância aqui no Rio Grande do Sul. Acabei indo para a juventude do partido, acabei me tornando a presidente estadual, percorrendo todos os municípios, e também na área acadêmica acabei indo para fazendo um mestrado, e acabei me casando, tendo os meus filhos, e acabei ficando por aqui. Quando meu avô falece, em 2004, eu já estava morando aqui, eu retornei ao Rio Grande do Sul no ano de 2000, não é? Eu me deparo com muitos convites, não é, Marcos, para homenagear o meu avô Leonel Brizola em diversos locais, e eu também me deparo com uma sensação, assim, de vontade, né, de dar continuidade, sobretudo dentro do partido, que o partido continuasse sendo aquele partido que ele sonhava, que ele queria, naquele rumo. E aí comecei a perceber que para eu ter voz e vez dentro do partido, eu tinha que me candidatar, tinha que botar minha cara a tapa e disputar uma eleição, algo que, na verdade, nunca esteve, assim, como meta, não é? Eu sempre fui muito dos bastidores da política, trabalhei nas campanhas políticas do meu avô, enfim, de outras pessoas da família. E começo a me preparar para isso, então, na eleição de 2008, eu me elejo a mais votada do PDT, para mim uma grande surpresa, o PDT tinha uma bancada forte de vários vereadores, a gente furou essa barreira ali e entrou, eu ainda praticamente uma desconhecida, não só na política, mas também em Porto Alegre. Acredito que Porto Alegre fez uma grande homenagem à memória do meu avô Leonel Brizola naquela eleição, até o meu slogan era vote na neta do Brizola, e foi uma experiência muito boa na Câmara de Vereadores, eu aprendi bastante sobre a nossa cidade, tive o meu primeiro filho também naquele mandato, mas fiquei apenas 2 anos na Câmara de Vereadores, porque o partido já me convocou para ser candidata a deputada estadual, aí eu percorri o estado inteiro, né, em 2010, então, me elegi a primeira vez deputada estadual, mais uma vez a mais votada da bancada do partido, e eu também considero que aquela eleição, mais uma vez, foi uma grande homenagem ao meu avô Leonel Brizola, que então o estado do Rio Grande do Sul me fez a mais votada. A partir dali começa um trabalho dentro da Assembleia Legislativa, lutando sempre muito pelos ideais do meu avô Leonel Brizola, que na minha opinião são extremamente atuais ainda, não é? E a gente consegue implementar a escola de tempo integral, colocar o tempo integral na Constituição, né, justamente por entender que a educação ela deve ser uma política de Estado e não de governo, para que tenha uma certa continuidade na comunidade escolar, porque é muito difícil, entra um governo, fica 4 anos, gosta da escola de tempo integral, acha interessante, acha que os resultados são positivos, aí entra outro governo, não, acha que não, aí desfaz tudo, e essa falta de continuidade na educação, na verdade, ela acaba prejudicando a comunidade escolar. Então, a gente colocou o tempo integral como obrigação nas escolas, por isso. Claro que, infelizmente, os sucessivos governos preferem não cumprir a lei, né? E essa é uma das questões que, enfim, eu quero resgatar aqui na cidade de Porto Alegre. E ali na Assembleia Legislativa estou, né, no meu 3º mandato, já consegui, enfim, na minha opinião, solidificar o meu trabalho, as minhas lutas também como mulher, né, políticas públicas para as mulheres, e hoje eu tenho essa relação, a neta do Brizola, né, as pessoas acham, inclusive, que eu tenho algum problema em ser identificada dessa forma, mas não, eu não tenho, porque para mim é um grande orgulho poder ter essa referência, sabe, poder ter orgulho da minha referência, inclusive. Eu vejo que hoje ele é uma pessoa respeitada desde a esquerda até a direita, e isso é uma coisa que eu me sinto muito orgulhosa. É claro que me pesa, entende? É uma grande responsabilidade carregar o sobrenome dele, porque ele foi um político que fez muito, né? Um menino pobre que saiu do interior de Carazinho, que foi alfabetizado pela sua mãe, que teve a oportunidade de estudar e que queria essa oportunidade para todos. Um homem muito leal à causa, né? E nunca se vendeu, nunca se dobrou, enfrentou grandes inimigos,
foi obrigado a morar fora. Então, para mim, ele é uma inspiração. Todas as vezes que eu penso que eu estou com alguma dificuldade, eu me lembro de todas as dificuldades que ele passou e sei que estar do lado certo na política, muitas vezes a gente tem mais sofrimento do que glórias, né? Mas, que nem dizia o Darcy Ribeiro, eu prefiro ficar do lado dos que perderam e sempre estar lutando por aquilo que eu acredito. Muito bem. Mencionaste, né, o tema da educação. Eu gostaria que a gente tratasse disso mais adiante, mas antes eu queria que tu fizesse uma avaliação para a gente, que é o seguinte, a gente está passando pela pandemia, né, com a possibilidade de um segundo surto no ano que vem, como já está acontecendo, né, em alguns municípios do Brasil, né, tipo Manaus, por exemplo, né, uma crise econômica agravada, né, pelo fechamento do comércio e tudo mais. Eu queria que tu comentasse para a gente qual tu considera que vai ser o grande desafio na prefeitura em 2021, caso seja eleita. Bom, hoje o grande desafio que eu enxergo para o próximo prefeito é a retomada econômica, não é? A geração de emprego e renda, e, consequentemente, mais arrecadação para a prefeitura conseguir investir mais em saúde, em educação e segurança. Nós temos um projeto que é um plano de obras públicas, através de financiamentos, é claro, mas que a gente consiga alavancar através da construção civil, que é algo que responde muito rapidamente a essa questão de renda, de emprego. Então, a cidade precisa retomar obras paradas, a cidade precisa retomar obras que foram abandonadas, como, por exemplo, várias creches. A cidade também precisa de obras estruturais nas vias. Por exemplo, a gente falou esses dias sobre o HPS, que pede socorro, nosso pronto-socorro pede socorro na questão estrutural, e esse seria um projeto de obras públicas para gerar emprego e renda. É muito bom atentar para a lógica, Marcos, que vem sendo estabelecida aqui na cidade de Porto Alegre. Se cortou direitos de servidores, né? Se tenta privatizar algumas empresas, mas não se foca que a nossa economia ela está estagnada desde 2014. Essa é a grande verdade. Então, eu acho que o próximo gestor, além da questão, claro, da segunda onda, né, de como isso tudo vai acontecer aqui, tem que ter essa preocupação com um projeto que possa trazer desenvolvimento econômico. Nós temos esse projeto de desenvolvimento municipal, que tem muito a ver com o projeto de desenvolvimento nacional, liderado por Ciro Gomes, que passa pelo investimento em tecnologia e educação, fazendo também esse grande projeto de obras públicas, não é? Para que a gente consiga gerar emprego, trabalho, renda, arrecadação. Nós também entendemos que seria muito interessante que a prefeitura, que compra muitas coisas, né, desse prioridade a questões locais, né, como, por exemplo, uma escola que fica lá na Vila Nova, pudesse comprar a merenda diretamente ali dos produtores rurais, os pêssegos, as costureiras ali daquela localidade, que pudessem fazer os uniformes, dentre de tantas outras questões que a prefeitura tem condição de alavancar. Mas é muito importante que tenha um olhar atento, porque não tem como investir em educação, saúde e segurança se a economia estiver estagnada. Nós vamos vender todas as nossas empresas públicas, nós vamos tirar todos os direitos dos servidores e ainda assim não teremos dinheiro para investir em saúde, educação e segurança, se a gente não gerar emprego e renda. Vamos falar um pouco mais desse plano de obras públicas, né? Tu mencionaste que ele seria alavancado por financiamentos. Já tem mais ou menos um mapa, né, onde esses financiamentos podem ser prospectados? Sim, nós sabemos que todas as capitais lidam com investimentos, né? Inclusive, investimentos podem ser nacionais, através da Caixa Econômica Federal, do BNDES, mas também alguns internacionais, como com o Banco Mundial. Nós sabemos que, infelizmente, a Prefeitura de Porto Alegre, aqui, perdeu 400 milhões. Para isso, para se ter esses investimentos, tem que se ter projetos,
né, tem que ir lá no governo federal com um projeto bom, feito por bons técnicos, né, para que ele seja aprovado, para que se consiga esse dinheiro. Mas é isso, é vontade política de fazer, lutar por aquilo que Porto Alegre tem direito, que são esses investimentos. Tem muitas capitais recebendo investimentos do governo federal, que independente de partido ou ideologia, não é? Porto Alegre tem direito. Então, eu, com o time que eu pretendo montar e que eu, enfim, já estou montando para Porto Alegre, nós teremos foco justamente para atrair esses investimentos para Porto Alegre, mostrar que Porto Alegre é uma cidade que tem capacidade de desenvolvimento, só que basta que a gente dê apenas um incentivo, porque com esse mínimo incentivo que a gente consiga dar para esse plano de obras públicas, rapidamente, assim, né? A gente viu agora, na volta da flexibilização, o quanto o setor da construção civil se levantou de uma forma diferenciada, e nesse sentido eu também gostaria de registrar que nós queremos ajudar o empreendedor da construção civil, porque isso também, né, gera emprego, gera renda e arrecadação. A gente tem uma proposta que é uma sala de conciliação, né, entre os técnicos da prefeitura e os empreendedores da construção civil, porque às vezes é uma demora muito grande. O construtor está lá fazendo um empreendimento e só apontam o defeito lá no final, quando ele poderia ser feito no início e ele corrigir, ele continuar, não é, fazendo aquela obra. Hoje os empecilhos são tamanhos que muita gente desiste no meio do caminho, muita gente chega ao final com quase 5 anos para fazer um empreendimento, e isso é algo que a gente sabe que atrapalha a economia. Então, também é algo que a gente pretende atuar firmemente, é chamar a construção civil, melhorar a vida do empreendedor da construção civil, para gerar, de novo, mais arrecadação para a prefeitura, que a gente sabe que não tem como se fazer, né, tudo isso que a gente quer fazer na segurança, na saúde e na educação, se a gente não tiver arrecadação, e só vai ter arrecadação se tiver emprego, se tiver trabalho e renda. Uhum. Quanto tu imagina que precisaria de recursos para executar esse plano de obras? Olha, isso é um levantamento que nós vamos começar a fazer no momento que a gente sentar na prefeitura. Por que eu te digo isso? Porque tem muita controvérsia, né, em relação a se Porto Alegre é uma cidade habitária ou não. Marquesan diz que botou as contas em dias. Tem setores que dizem que ele maquiou, né, enfim, alguma questão na finança. Então, nós temos que porque tem uma caixa preta na Secretaria da Fazenda que ela tem que ser aberta, que inclusive, isso não é uma questão só da Prefeitura de Porto Alegre. Eu sou deputada estadual e sei que também no Estado existe, não é só desses governos, é de muitos outros governos também. Eu digo isso porque nós precisamos saber, não é? Quem são os devedores da Prefeitura. Nós não queremos persegui-los, nós queremos que eles paguem. Então, quem sabe, dando algum tipo de facilitador para que eles voltem a serem bons pagadores. Agora, não é mais possível, volto a te dizer, aquela lógica, não é, de só querer vender patrimônio público e sucatear serviço público, achando que a gente vai ter dinheiro. O dinheiro, na verdade, primeiro, o meu avô Leonel Brizola, ele sempre dizia, o mal de alguns gestores é achar que vai sentar naquela cadeira lá do executivo, seja de prefeito, de governador ou de presidente, vai abrir um cofre, está cheio de dinheiro. Isso não existe, né? Se existiu um tempo assim, esse tempo ficou para trás. Tem que ter muita força de vontade e, mais do que isso, na minha opinião, Marcos, um bom gestor, ele escolhe um bom corpo técnico, né? Escolhe um bom time. E time, inclusive, que já está lá dentro. Gente concursada que entra governo, sai governo, já estão lá dentro e que muitas vezes são subutilizados. Os próprios técnicos fazendários, né, municipais, eles têm várias ideias, várias formas de atrair investimento e muitas vezes eles são desconsiderados. Então, na nossa gestão, nós pretendemos formar um grande time. Quando sentarmos lá, vamos saber quanto vamos precisar, porque também vamos querer fazer um levantamento do quais são as obras prioritárias. Né? A gente tem esse plano audacioso de 100% das crianças nas creches. Para isso vai ser preciso construir creche, porque hoje falta vaga. E o nosso objetivo não é acabar 100% com as conveniadas,
Mas, porém, entretanto, nós queremos, sim, um dia chegar com todas as creches públicas, né? E para isso vai ser preciso fazer obra. Hoje eu te digo, a prioridade seriam as creches, sim, mas quando eu sentar lá e talvez me deparar com alguma outra realidade, inclusive financeira, é que nós vamos ter que saber, vamos saber a realidade e saber exatamente quanto que nós vamos precisar. Uhum. Nessa questão do déficit e superávit, né, realmente um desencontro, né, de informações e de versões. Tu tem alguma opinião sobre isso, Juliano? Tu prefere realmente esperar abrir essa caixa preta e emitir uma opinião depois? Não, eu não tenho uma opinião formada, né? Eu tenho desconfianças, que são apenas desconfianças, eu acho que como qualquer cidadão porto-alegrense, né? Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, infelizmente. Também não sei se seria bom ter essa opinião privilegiada, né? Acho que essa opinião deveria ser uma opinião transparente para todos, né? Inclusive para saber, né? Aonde investir primeiro. Então, é isso, assim, se é maquiagem, se a gente está avitário, se a gente está devedor, tudo isso a gente vai saber quando sentar lá. Eu digo a realidade, porque o que a gente vê é uma cidade que ficou parada durante praticamente 3, 4 anos. Agora, quem anda nas ruas de Porto Alegre enxerga alguma movimentação. Eu não sei se isso tudo está se dando porque se economizou nesses 3 anos, né, e agora resolveu, então, se colocar o que se tinha, ou se, na verdade, é também um outro tipo de estratégia de governar, que é não fazer nada, né, e aí chega no último ano, começa a fazer para mostrar que fez alguma coisa. Isso eu acho uma tática extremamente desumana com as pessoas que vivem na cidade, né, ninguém vive em outro planeta, e que a gente precisa da cidade a todo dia, né, não é só no último ano de governo. Uhum, uhum. Em vários momentos, né, da tua fala, tu mencionaste nos servidores, né, que, como tu bem falaste, né, eles passaram aí por um processo de reforma administrativa bastante duro para eles, né, teve corte aí de gratificações, de avanços salariais, enfim, uma série de direitos. O que tu pensa para os servidores, né, para os municipários? Tem um plano específico para eles, recuperar algum direito? O que tu pensa para o futuro deles? Bom, em primeiro lugar, Marcos, é voltar a dialogar com eles, né? Porque, infelizmente, a atual gestão não dialogou com os municipários, não dialogou com o servidor público, apenas penalizou eles e sempre dizendo que eles são corporações, que eles pesam. O Marquesan chegou a colocar a culpa nos professores pelo IDEB ser um IDEB baixo, mesmo Porto Alegre gastando, né, bem, vamos dizer assim, no sentido de ter dinheiro, né, com alunos, né? A gente sabe que é uma capital que investe em educação, mas não reflete no IDEB. Então, Marquesan comprou essa briga. É uma briga tradicional que é comprada por quem lê muito dessa cartilha liberal, neoliberal, achando que só tem essa tática, né, a ser feita, que é vender patrimônio público, tirar direito do servidor, penalizar o serviço público, não é? Atingindo, na verdade, as pessoas que mais precisam, porque é aquela lógica, quem é que precisa do serviço público, né? Que não é quem tem que pagar um plano, não é quem pode pagar um plano de saúde ou uma escola particular. Então, quem precisa são as pessoas mais humildes, que precisa do transporte público, precisa da escola pública, precisa do posto de saúde, e eu gosto muito dessa palavra, servidor público, né? Eu acho uma palavra muito bonita, porque é servir ao público. Então eu não posso entender como é que a gente pode querer ter uma cidade eficiente em serviço público, que atenda bem em posto de saúde, que atenda bem nos hospitais, que atenda bem dentro das escolas, né? Se a gente maltrata o servidor público, se a gente retira direitos que muitas vezes já eram direitos adquiridos, garantidos por lei. É um retrocesso. E mais, né, Marcos, aquilo que eu te falei, aquela conta que não fecha. A gente não está conseguindo investir mais em saúde, em educação, em segurança, porque está penalizando. Porque enquanto não se tiver um plano de retomada da economia, que repito, não é só a pandemia,
A economia de Porto Alegre está estagnada desde o ano de 2014. A economia de Porto Alegre tem condições de voltar a crescer. E isso é o que vai fazer com que a gente tenha mais dinheiro para saúde, educação e segurança, não retirando o direito. Então, sendo bem prática, no meu governo, o serviço público vai ser valorizado, nós vamos identificar aonde precisamos de pessoal, por exemplo, na área da saúde. As equipes de saúde estão estressadas, estão saturadas depois dessa pandemia, e se percebeu que muitas vezes se teve dinheiro para comprar respirador e tudo mais, mas faltava pessoas. Não se forma um intensivista, né, da noite para o dia. Isso requer um investimento. E, sinceramente, está na Constituição que a saúde é um direito social de todo cidadão. Então, o prefeito tem que se preocupar com isso. Estou falando só de uma ponta, né, do serviço público, que é da saúde, que nós já identificamos que seria necessário um concurso público para qualificar esse atendimento. Mas nós queremos identificar isso em todas as áreas, aonde falta servidor. Queremos valorizar a carreira deles também. Vamos rever algumas questões? Vamos sentar com eles e dialogar muito para ver o que seria, assim, que eles não abririam mão de ser revisto. E a gente também identificando tecnicamente o que aquilo significa na vida dele, mas também na vida da população que é atingida, né? Tiveram algumas mudanças nas escolas que o Marquesan impôs, né? Ele entendendo como algo muito positivo. É o que ele entende. A comunidade escolar não entendeu assim. Então, essa falta de construção é o que eu acho que faz com que as coisas deem errado. Tudo na educação, por exemplo, para dar certo, tem que ser construído com a comunidade escolar, com os pais, com os alunos, né, com os professores, é quem está lá dentro. Não tem como construir educação sem a comunidade escolar, não tem como construir segurança pública com quem está lá na frente, com quem pensa a segurança pública. Na saúde é a mesma coisa. Então, como não valorizar os servidores públicos? Como não ter carreira pública valorizada, com gente querendo estudar para fazer concurso, para passar e atender a população? Qualquer país desenvolvido é assim. E eu acho que a gente deu uma andada para trás, porque o nosso serviço público aqui em Porto Alegre, ele, em algum momento, já foi muito bom, já foi referência. E hoje, infelizmente, não é o que eu vejo quando eu ando por Porto Alegre. A gente vê as propagandas políticas e, gente, eu não sei onde é que está aquela Porto Alegre. Sinceramente, assim, aonde eu ando, não é verdade que a saúde está bem atendida, não é verdade que a comunidade escolar se sente respeitada. Os índices, né, como a gente estava falando, por exemplo, de IDEB de Porto Alegre, são vergonhosos. A própria segurança pública, que o prefeito se gaba tanto, assim, Porto Alegre pode muito mais do que é hoje. Então, eu vou valorizar as carreiras públicas, vou fazer concurso público onde for possível e vou rever, sim, tudo aquilo que for necessário para que o serviço público volte a ter qualidade na nossa cidade. Uhum. Antes da gente entrar nesse tema da educação, eu tenho mais uma pergunta específica, né, sobre essa parte mais administrativa, né, da prefeitura, que diz respeito sobre a estrutura da máquina pública mesmo, assim. Como é que tu enxerga esse desenho, né, da atual gestão, né, com menos secretarias, né? Muita gente reclama, né, da organização, não entende muito bem como funciona. E o que tu propõe, né? Que secretarias tu acha imprescindíveis? Quais poderiam ser extintas? O que precisa ser criado? Como é que tu imagina a estrutura pública na tua gestão, caso seja eleita? Esse é um tema que sempre dá bastante debate, né? Infelizmente, muitas vezes as pessoas acreditam que, vamos cortar todos os CCs da prefeitura, como se isso fosse chegar numa conta X que fosse dar o dinheiro para investir em saúde, educação e segurança. O problema é que muitas vezes as pessoas esquecem que justamente aquilo que a gente estava falando, né? A saúde, a segurança, a educação é feita por pessoas. Sabe? Não é feita por uma máquina. Então, o que significa enxugar a máquina pública? Significa piorar o serviço público, teoricamente. Isso não quer dizer que o serviço público tenha que ser inchado, não é? Que não tenha eficiência. Não tem nada disso.
Pelo contrário, a gente sabe que muitas vezes os cabides de emprego, o toma lá da cá, né, que se faz para aprovar projetos e tudo mais, tudo isso a gente reconhece e sabe que existe. Mas só essa lógica, não, eu diminuí tantos ministérios, eu diminuí tantas secretarias, eu quero saber se a dona Maria está satisfeita com o atendimento no posto de saúde, se ela vai conseguir operar lá aquela cirurgia eletiva que ela está marcada lá há 3 anos que ela não consegue andar, eu quero saber se a filha da dona Maria está sendo alfabetizada, se ela vai passar para o 2º ano e está sendo alfabetizada, se os números, né, das crianças na alfabetização estão a contento. Eu quero saber se as pessoas se sentem seguras na cidade de Porto Alegre. Então, é a partir desse cálculo que a gente vai começar a ver sobre a máquina pública, porque não adianta enxugar a máquina pública e não ter o serviço lá na ponta. Para mim, essa é a premissa. Agora, tem secretarias que talvez podem ser, né, juntas umas das outras, não sei. Por exemplo, uma secretaria que se fala, já vi, tem candidato dizendo, dos animais, da juventude, não sei. Isso tudo a gente tem que pesar, tem que fazer uma grande avaliação, né, quando for assumir, e saber exatamente aonde essas secretarias todas que foram enxugadas pelo Marquesan, onde é que elas estão. Porque, por exemplo, o Centro de Referência em Defesa da Mulher está abandonado. É algo que, no meu governo, jamais vai poder ser abandonado, vai ser qualificado e nós vamos ter muito mais servidores lá atendendo, porque é algo que precisa muito. As mulheres estão sendo mortas dentro de casa e o centro de referência está abandonado. Esses dias me disseram que tinha um CC lá, que ainda era de um outro partido, que nem apoia mais o atual prefeito, que também já achava que estava indo embora. Foi completamente abandonado o centro de referência da mulher. E olha bem, no momento onde a maior parte das mulheres está precisando de mais. Então, enxugar, mas prejudicar a população não é a minha lógica. Isso não quer dizer que a gente vai lidar com setores ineficientes. Isso não. A gente não vai ficar fazendo acordo político para ter base, né? Apesar de saber que é muito importante tu ter uma base na Câmara de Vereadores, vai ser tudo em cima de projetos, né? Não, olha, tu ocupa essa secretaria, isso no meu governo não vai ter. Mas eu também não posso concordar com esse enxugamento que se faz no setor público, prejudicando as pessoas que mais precisam. Vamos falar de educação, então. Primeira coisa que eu queria saber, essa vai ser a tua prioridade, Juliana? Esta é uma das minhas prioridades, né? Porque a gente não tem a educação, assim, para esclarecer, não é? É a bandeira do Brizola, sim, a bandeira do Brizola, desde sempre. É a minha bandeira até hoje também, na Assembleia sempre estive engajada, fui presidente da Comissão de Educação, fiz essa lei, entendo que a educação é um investimento, os frutos da educação, eles não são para agora, por isso que eu costumo dizer, são poucos os políticos que, na verdade, militam de verdade na área da educação, porque quando chega uma eleição, infelizmente, o povo ele quer saber se vai ter asfalto, se vai ter a luz, mas ele pouco se importa como é que é o tipo de educação, porque o investimento em educação, os frutos vêm em uma geração, assim, né? Demora, não é uma coisa imediata, não é o asfalto que tu bota aqui hoje, a lâmpada que tu bota ali, e que muitas vezes a população tão carente, tão sedenta de algo, olha, diz, não, mas pelo menos ele asfaltou a minha rua, vai ter meu voto e tal, não se preocupando muito bem qual o tipo de educação, né, que vai chegar. Então, a educação não tem como não ser prioridade, porque se tem um investimento forte em educação, um trabalho contínuo em educação, com certeza se precisa gastar muito menos em segurança, por exemplo, porque a segurança pública são mais ou menos 2 pontas. Sim, é o aparato policial, é a inteligência, é a informação, mas também tem que ter a política pública dentro da comunidade mais carente. Tem que ter escola pública, tem que ter quadra de esporte, tem que ter cultura, não é? Porque senão a gente vai perder certo para a criminalidade. Certo que a gente vai perder, e todo dia Porto Alegre perde muitos jovens para a criminalidade, porque a prefeitura não está dentro das comunidades. Dentro das comunidades não tem nada. Então, a educação é muito nesse trabalho. E como não tratar a educação como uma das principais prioridades,
sabendo que Porto Alegre tem um grande déficit, né, de vaga em creche para as crianças. Porque tu não está trabalhando só a educação, só o direito das crianças. E a mãe trabalhadora, que também precisa ser apoiada, né? A maior parte dos lares são chefiados por mulheres. Infelizmente, agora com a pandemia, por exemplo, muitas ficaram desempregadas porque não tinham com quem deixar os seus filhos, né? Porque estava tudo fechado. Mas essa realidade não precisa nem ser dentro de uma pandemia. Tem muita mãe que não tem onde deixar. E é a primeira que é sacrificada. Então, é um direito, né, constitucional, o direito à creche. A gente vai fazer um grande mutirão para cumprir esse direito, né, cumprir essa legislação que obriga a dar vaga, né, a todas as crianças, porque nós não podemos compreender por que umas teriam direito e outras não, né, todas têm esse direito, acho que é um trabalho. Eu, como mãe, me identifico muito com essas causas, entendo que é uma política pública extremamente necessária apoiar a mãe trabalhadora que precisa trabalhar e que precisa ter um local. E não tem como priorizar se não investir, se não parar de tratar como gasto, né, e tratar mais como investimento. Tu até mencionaste antes, né, que a construção de creches, né, tu gostaria que fosse uma das prioridades, né, que entrasse naquele plano, né, de obras públicas. Tem ideia, assim, de quantas creches precisariam ser construídas, por exemplo, para que a lei fosse cumprida? Pois é, na verdade, essa avaliação nós também teremos que fazer quando sentarmos na cadeira da prefeitura, porque como nós temos a questão das conveniadas, não é? E hoje se divide, né? Tem criança em creche pública e tem muita conveniada. Tem conveniada boa, tem conveniada média e tem conveniada que é apenas um depósito de criança, que então elas não vão nem poder contar como sendo uma vaga, não é? Mas, por exemplo, eu tive ontem, tô até confusa com esses dias de campanha, a gente já não sabe se é sexta, sábado, domingo, segunda ou terça, mas eu tive ontem, ou não, sábado, lá na Vila Nova, né? E lá a gente viu uma creche, eu fiquei impressionada, sabe, Marcos? Porque era uma creche que estava pronta, acabada, daquela época ainda do governo lá do PT, que mandou um monte de dinheiro para construir escolas de educação infantil, né, por conta da lei que teve e tal. A creche estava pronta e foi abandonada, né? Foi abandonada. Então, por que eu te digo, eu não sei quantas eu vou ter que construir? Pelo fato de que pode ser que a gente consiga, inclusive, pegar essas que falta muito pouquinho para ser terminada. Essa que eu fui tinha que limpar o capim, que cresceu, né? Cresceu, foi abandonada, mas a estrutura dela tá nova, tá pronta. Bom, tem que pensar no que vai aparelhar lá dentro. Então, eu não tenho exatamente esse número, não é? Mas isso é uma das primeiras coisas que a gente pretende fazer nos primeiros dias de governo, é fazer esse diagnóstico de quantas creches precisariam ser construídas, até porque nós não queremos também, é importante dizer, demonizar as conveniadas. As conveniadas, elas cumprem um grande papel, que é um direito, né, de ter a prefeitura paga por isso, porque senão o pessoal já fica, a Juliana quer acabar. Não, eu não quero acabar. Agora, há algo escrito na Constituição, que isso é direito, é a prefeitura que tem que ofertar. Bom, a prefeitura não tem o número de creches adequados, não tem vagas nas creches públicas, começa a fazer tratativas com conveniadas, ok, mas temos que buscar uma transição, sabe? Para com que tudo possa ser público num dia, nem sei se a gente consegue fazer isso num governo só, mas esse vai ser um trabalho incansável que eu me comprometi já com muitas mães trabalhadoras e que é, sim, uma das tarefas número 1 que eu quero ter no primeiro dia. Uhum. Quanto ao IDEB, né, vários candidatos falam nisso, né, dos números ruins para Porto Alegre, né, mas como tu bem mencionaste, né, lá no início da nossa conversa, né, os professores de Porto Alegre não são os mais mal pagos do Brasil, né? E mesmo assim a gente tem um índice ruim, que por si só, né, já demonstra a complexidade, né, desse tema da educação. Primeiro, queria que tu
falasse por que tu acha que isso acontece, né? E segundo, como é que se corrige, como é que a gente pode melhorar o índice aqui em Porto Alegre? Sim. Só antes de responder a pergunta, eu queria te dizer que essa creche que eu fui, na verdade, ela fica lá nas Moradas da Hípica, tá? Eu confundi, não era na Vila Nova, mas que atingiu mais de 160 famílias que foram transferidas para lá num programa Minha Casa Minha Vida, que tinha toda uma promessa de um entorno e que não foi feito. Isso é algo também a ser prestado atenção em Porto Alegre. Todas essas remoções que são feitas, né, que a princípio parecem que vão melhorar a vida das pessoas, mas jogam as pessoas em localidades que não tem nada, nem transporte público. Isso é algo que também o próximo gestor tem que fazer um diagnóstico para melhorar a vida dessas pessoas. Sobre o IDEB, olha, é verdade, a carreira de professor aqui não é uma das piores do Brasil, pelo contrário, se investe em aluno, não é? O que eu acho é que há uma má gestão, que também, claro, né, quando sentarmos lá, saberemos esse diagnóstico verdadeiro, conversando muito com a Secretaria de Educação, com os professores. Eu entendo que hoje o que falta para melhorar a educação de Porto Alegre nos resultados do IDEB é o diálogo, em primeiro lugar, porque, como eu te disse, eu não acredito em nada que transforme a educação que não seja feita com muito diálogo, e com construção coletiva, que seja bom para todo mundo, né, que as pessoas abracem aquela busca, não é? Eu acredito muito para melhorar o IDEB na escola de tempo integral. Já é comprovado cientificamente que o tempo que a criança passa na escola é muito importante, tanto é que é assim nos países desenvolvidos. Infelizmente, aqui no Brasil, como um todo, praticamente, as crianças passam de 3 a 4 horas na escola. Muitas vezes não tendo condições, né? Porque quando a gente fala de uma escola particular, a criança vai, fica ali de manhã, geralmente o pai e a mãe são pessoas letradas, até podem explicar isso ou aquilo, fazer um reforço, mas elas fazem outras aulas, né, de inglês, enfim, de línguas, fazem até, de repente, um reforço, não é? O que não acontece com as nossas escolas públicas. Então, o tempo que a criança passa na escola, que não é só, né, matemática, português, geografia, literatura, também com tudo aquilo que faz com que a criança tenha a possibilidade de uma aprendizagem melhor, o esporte, a cultura, né, o tratamento, a própria alimentação de qualidade, né? Tem muita gente que passa necessidade com comida, até falo, tem gente que só vai na escola para comer. Poxa vida, que triste realidade, né, que a gente chegou. Então, eu entendo que para melhorar o IDEB, a gente tem um time assim bem qualificado nessa intenção. A gente conversa muito com o secretário lá de Sobral, o professor Herbert Lima, que Sobral vem tendo índices, enfim, não é o melhor IDEB agora, mas já foi, está sempre entre os melhores. E lá foi feita uma política justamente naquilo que eu te falei, que eu acho muito importante, de continuidade do que é feito na educação. Mesmo que entrasse um outro tipo de governo e tal, aquilo era tão solidificado que a comunidade escolar não deixava que fosse mudado só por conta de um governo, de um pensamento ideológico. E lá, por exemplo, eles acompanham a criança desde o útero materno, desde a primeira vez que aquela mãe vai num posto de saúde, se achando estranha, né? Como a gente se sente quando a gente fica grávida e não sabe, e vai lá e faz o teste, descobre que está grávida, desde aquele momento já automaticamente acende uma luz vermelha na Secretaria de Educação, onde ela tem que se preparar, sabendo que dali a um ano e meio, 2 anos no máximo, vai ter que ter uma vaga para aquela criança. Então, é um acompanhamento contínuo, né? A educação é algo assim. Não se pode achar que apenas metas e provas vai fazer aumentar o rendimento das crianças. Não, tem que ter um acompanhamento, sobretudo em comunidades mais carentes, que a gente sabe, muitas vezes com muitos problemas. O pai é alcoólatra, a mãe é uma empregada doméstica maltratada, que pega 3 ônibus, que ganha um salário que não dá para pagar, tem vários filhos numa mesma casa. Quem visita as comunidades de Porto Alegre sabe
a realidade das nossas crianças. É uma realidade muito triste, muito triste. E para melhorar os índices, não adianta só metas e contas e provas, não. Acho que chegou o momento da gente olhar também, ter um olhar de cuidado para as nossas crianças, né? Por isso que eu sou uma fã da escola de tempo integral, porque quando foi concebida pelo professor Darcy Ribeiro, ele dizia, é a continuação do útero materno. E as nossas crianças só terão bons resultados quando elas tiverem esse cuidado, que muitas, né, que têm condições financeiras, que estudam em escola particular, têm. E aí tu vê por que será que são elas que estão entrando nas universidades federais, né, e não os nossos alunos de escola pública. Uhum, uhum. Juliana, a gente está se encaminhando aí para o final, a gente tem um pouco mais de 5 minutos, e eu queria que tu falasse um pouco de alguns órgãos públicos, né, da prefeitura, especialmente o DEMAI, a Carris e a Procempa. A gente pode começar pelo DEMAI, eu queria saber o que tu pensa para o futuro do DEMAI, né? Alguns candidatos propõem parcerias público-privadas, né? Já se discutiu privatização do DEMAI, né? Na atual gestão, lá na Câmara de Vereadores. O que tu pensa para o DEMAI, né? Que é talvez o órgão mais superavitário, né? Entre as autarquias da prefeitura. Pois é, em primeiro lugar, eu não entendo a lógica da privatização do demais, se ele é superavitário, ok? Mesmo eu não sendo radicalmente contra uma parceria pública e privada. Ocorre que essas parcerias público e privadas, na maior parte das vezes que elas são feitas, o privado só fica com filé mignon e a carne de pescoço fica para o público. Né? Aliás, isso é uma lógica que acontece não só em parceria público-privada, mas também com as privatizações. Eu não sou contra privatizar. É claro que tem setores essenciais que eu entendo que não podem ser privatizados, que nenhum país soberano e independente privatiza. Mas o problema no Brasil é que as privatizações são mal feitas. Se sucateia aquela empresa, não é? Agora no Estado foi feito isso com a CE. Aliás, já tinha sido feito lá atrás, né, com o governo Brito. Se deixou só a carne de pescoço para o Estado e o privado ficou com o filé mignon. Então, assim, o DEMAI é superavitário. Ah, ele tem que melhorar? Sim, tem que melhorar. Acho que ele pode ser mais eficiente, né? Entendo que também passa muito pela falta de valorização dos técnicos que lá dentro estão, sabe? Que perpassam governos e que não são escutados, não são valorizados, muitas vezes se enche de CC, né? E não se valoriza aqueles técnicos. Então, sobre o DEMAI, a primeira coisa que eu posso te dizer é público, 100% público hoje em dia. Não vejo necessidade de uma parceria privada. Isso não quer dizer que se num futuro breve precisar, a gente não possa voltar a conversar, mas sempre assim, olha, se quiser uma parceria público-privada, vai ter que pegar uma carnezinha de pescoço e não ficar só com o filé mignon. E a Carris, né, que já foi, né, uma empresa referência, né, no transporte público urbano, né, tá dentro também desse enigma, né, do futuro, né, do transporte público, né, foi afetado pela pandemia, mas antes também já tinha a questão dos aplicativos, né, enfim, o que que tu pensa para a Carris, né, que papel ela pode ter no teu governo, caso seja eleita? O transporte público é outro setor que nós vamos ter que abrir um grande diálogo, não é? Não é o caso da Carris, porque ela é pública, né? Mas, por exemplo, essas empresas concessionárias, nós precisamos sentar com eles. Hoje, só eles definem, né, o valor da passagem. A prefeitura abriu mão daquela câmara de compensação. Na nossa gestão, nós queremos trazê-la de volta para a prefeitura. A prefeitura é quem tem que fazer esse ajuste. Claro, escutando os empresários, dialogando com eles, mas é que a gente está vivendo um momento muito difícil, né, Marcos? A passagem é cara, o serviço é ruim, e os empresários dizem que não tem lucro, né? Então, assim, tem algo errado, que a gente vai sentar e vai ter muito diálogo. Pretendo sim que a Carris continue pública. A Carris, ela atende localidades que nenhuma outra concessionária atende. Não é? Ela vai do norte ao sul de Porto Alegre. É ela quem faz isso. E eu entendo que o próprio atual governo tentou privatizar, inclusive era um discurso da campanha passada, não conseguiu.
Não sei, ninguém quis, não sei, não conseguiram privatizar. Hoje ela, inclusive, segundo dados do Marquesan, ela é superavitária, né? Graças a ele, segundo ele, né? Não sei também. Acredito que sim, inclusive acredito que ela é superavitária, mas não sei, isso a gente vai saber quando a gente senta lá. Agora, a gente sabe é que a Carris cumpre um grande papel, e eu não vejo por que a prefeitura abrir mão desse transporte que tu mesmo disseste, já foi, né? A Carris já foi modelo para várias capitais, e nós queremos retomar isso aí, valorizando os profissionais que estão lá dentro, né? Em primeiro lugar, valorizando os profissionais. Eu não gosto muito de falar isso, mas é verdade, despartidarizando as gestões, né? Dando mais valor aos técnicos, engenheiros, né, de trânsito mesmo, que podem fazer com que a Carris melhore ainda mais o seu serviço. A Carris, no meu governo, vai ser pública, vai ser valorizada. Não vai acontecer também o que está acontecendo lá dentro, que hoje é uma desligação de funcionários que só porque eles chegaram num certo ponto de idade, né, 60 e poucos anos, eles já estão mandando eles para casa. Não vejo, acho que as pessoas ainda estão no auge ali daquilo que elas podem oferecer. Então, fazendo, olha, um grande levantamento lá dentro, né, pegando as contas, abrindo. Acho que a frota deu uma melhorada, mas pode melhorar ainda mais. E é transporte público, né? A gente tem que entender o papel do transporte público, né? E a Procempa? Olha, a Procempa tem um papel fundamental, fundamental. Eu não posso entender também, em pleno século XXI, onde a gente sabe o valor da tecnologia. Eu até gosto muito de uma frase que o Ciro Gomes fala, que o meu avô Leonel Brizola falava muito em soberania nacional, em soberania, não é? E eu também, né? Eu sou uma grande repetidora do que meu avô falava. E eu falo em soberania e ele fala para mim, Juliana, hoje soberania nacional significa tecnologia, tecnologia, informação, dados. E é isso que a Procempa tem. Então, como abrir mão? Por exemplo, a eficiência que a Procempa pode dar, entende? Nessa interligação entre as secretarias, porque está tudo ligado. Como eu te disse, pensa a possibilidade da gente poder acompanhar, né, uma gravidez de uma mãe, pensando já lá na vaga da creche, se preparando, se planejando para isso, porque isso é gestão, não é? Então, isso a Procempa pode fazer muito, cruzando dados, vendo aonde a linha de ônibus tem que passar mais porque tem mais gente na parada, enfim, conectando as pessoas à cidade, conectando o serviço público às pessoas. Eu acho que o trabalho dela, não entendo como é que alguém pode querer abrir mão da Procempa em pleno século XXI, com toda a capacidade que ela tem de justamente transformar os serviços públicos com muito mais eficiência do que são hoje. Muito bem. Juliana, de minha parte era isso. A gente pode trabalhar aí com 2 minutinhos de considerações finais. Tá certo. Não, eu quero agradecer demais a oportunidade de poder, enfim, conversar contigo, com todos os leitores, né, do Jornal do Comércio. Tenho muita admiração por esse jornal, que tem uma tradição muito grande na nossa cidade, e é uma oportunidade, né, de colocar as nossas ideias, agradecer, não posso deixar de agradecer o carinho que eu venho recebendo nas ruas de Porto Alegre, sabe, sempre com uma história, assim, muito interessante sobre o meu avô Leonel Brizola, mas também sobre o meu trabalho na Assembleia. Tenho recebido muito carinho, isso é muito gratificante. Muitas vezes a gente chega cansado em casa, extenuada, a gente se lembra de uma frase, de um beijo, de um carinho, e dizer para a minha cidade querida, que eu amo, que eu nasci, que eu sou apaixonada, que a Porto Alegre pode muito mais, viu, Marcos? Pode ser uma cidade muito melhor para se viver. Eu estou numa chapa 100% feminina, com muito orgulho. Acho que a mulher pode trazer um olhar diferenciado para a cidade de Porto Alegre, o cuidado com as pessoas e com a própria cidade, porque o que eu vejo é que a nossa cidade está muito mal cuidada, está muito maltratada. Como eu te disse, a cidade que aparece na propaganda, ela não existe. Tá muito bem.
Juliana, agradeço a presença aí, acho que a gente conseguiu, né, apresentar muitas propostas aí para os eleitores, contar um pouco da tua história também, né, que se confunde também com a história do país, né, e é isso aí, agradeço muito a presença, até a próxima.